Maria Benedita caminhava com o rosto encharcado pela tempestade, mas não era a chuva que mais doía. Era o peso de tudo que o mundo tinha feito com ela. Expulsa como se fosse nada, com um bebê recém-nascido agarrado ao peito e a vida despedaçada atrás de si, ela avançava pela lama como quem desafia a própria morte. O vento batia forte, as roupas grudavam no corpo gelado, e cada passo parecia uma sentença. Mas ninguém sabia, ninguém mesmo, que naquela noite perdida no meio do mato, naquela estrada onde ninguém passa, numa mulher que já não tinha mais lágrimas para derramar, estava escondido o começo de algo que mudaria tudo. Porque tem histórias que não nascem do amor, nascem da dor. Tem destinos que não começam na luz, começam na escuridão. E Maria Benedita estava prestes a tropeçar no tipo de segredo que pode salvar uma vida ou destruir para sempre quem ousar descobri-lo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo. Aperta o coração, porque o que vem agora é forte. A chuva desabava com tanta violência que parecia rasgar o céu, e Maria Benedita caminhava quase às cegas, segurando o filho contra o peito como se o calor frágil daquela criança fosse a única barreira entre ela e o desespero que ameaçava consumi-la inteira, sentindo o vento cortar a pele encharcada, enquanto seus pés afundavam na lama espessa que puxava seus passos para trás, como se até a terra quisesse lembrá-la do peso que carregava nos ombros desde a juventude. Cada gota que batia em seu rosto ardia como pequenas agulhas, e o tecido do vestido colado ao corpo fazia o frio entrar pelas costelas, subindo até o pescoço e fazendo os braços tremerem. Mas ela seguia firme, porque não existia alternativa. Porque atrás dela estava a fazenda dos Almeida, de onde fora expulsa aos gritos, empurrada como um animal doente, sem ter o direito de olhar para trás ou implorar por piedade, enquanto a voz da senhora Almeida ecoava na mente como um golpe repetido, chamando-a de vagabunda, interesseira, atrevida, como se o simples fato de existir já fosse uma afronta. E Maria Benedita sentia aquele som como ferro quente na alma, enquanto tentava impedir que o bebê, enrolado na manta pesada e molhada, perdesse o pouco calor que restava em seu corpinho miúdo. Lembrava-se do portão batendo contra suas costas, da dor súbita que fez seus joelhos quase cederem, do pedaço de lama que espirrou no rosto, do choro do filho nascendo mais alto que o trovão. E mesmo assim ela se levantou porque sabia que, se caísse, ninguém a ajudaria. Ninguém abriria aquele portão para estender a mão. Ninguém perguntaria se ela ainda respirava. Então caminhou para dentro da escuridão, sem destino, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem outra companhia além da dor e daquele bebê que ela amava com todos os fragmentos de força que ainda existiam dentro dela. O mundo parecia girar em volta da tempestade e das lembranças que tentavam arrastá-la de volta para o dia em que tudo tinha começado a desmoronar. Lembranças do marido bom que perdera anos atrás para a febre. Lembranças da vida de agregada, da invisibilidade, da solidão, das tarefas duras que consumiam seu corpo. Lembranças do medo que a acompanhava como sombra desde o momento em que o filho do coronel Almeida surgira no Rio, bêbado, arrogante, decidido a tomar o que não era dele, deixando para trás não só as marcas físicas, mas também o silêncio vergonhoso que ela carregou durante meses, escondendo a barriga sob roupas largas e rezando para que ninguém percebesse, até o dia em que a verdade caiu sobre ela na forma de violência, tapa, sangue, insultos e expulsão. Agora, andando sem rumo sob a tempestade, ela tentava não pensar em nada, apenas manter o filho vivo, e foi nesse estado entre delírio e resistência que avistou um barraco distante, uma estrutura torta, de telhado furado, paredes rachadas, cercada de mato alto, mas que para ela parecia um milagre escondido na escuridão, uma promessa de alguns minutos de proteção contra a chuva que castigava sem piedade. Aproximou-se com medo, porque sabia que lugares abandonados podiam ter donos invisíveis, homens bravos, bichos, armadilhas. Mas o choro fraco do bebê acelerou sua decisão,
e ela empurrou a porta de madeira podre, que cedeu com um gemido triste, revelando o cheiro de mofo, terra fria e abandono, mas também um cantinho seco que poderia servir para que o filho recuperasse um pouco de calor. Deitou-o no chão batido, tirou a manta encharcada e envolveu o pequeno com a própria saia, sentindo o coração se despedir de cada gota de calor que deixava de pertencer a ela e passava para ele, sussurrando promessas que não sabia se conseguiria cumprir, dizendo que tudo ficaria bem, que ela daria um jeito como sempre deu, mesmo que no fundo mal conseguisse acreditar nisso. Era maio de 1897 e a região onde estavam não perdoava mulheres sozinhas, muito menos mulheres expulsas, de coronéis. E Maria Benedita sabia que para sobreviver teria de enfrentar não só o frio e a fome, mas também o medo constante de ser encontrada, julgada, machucada, humilhada novamente. Porém, naquele momento, o que importava era o bebê, a respiração fraca dele, o calor frágil que ela tentava preservar enquanto a tempestade rugia lá fora. E então, movida por um instinto que misturava necessidade e desorientação, ela começou a procurar algo que pudesse servir de lenha, alguma madeira seca, qualquer coisa que permitisse fazer fogo, e foi nessa busca que percebeu o desnível no chão, uma área de terra mais escura e fofa que chamava de atenção mesmo na penumbra. Ajoelhou-se ali, movida por uma curiosidade estranha, talvez pela necessidade de manter o corpo em movimento para não adormecer e congelar, e começou a cavar com as mãos, sentindo a terra se desfazer facilmente entre os dedos, até que algo duro tocou sua pele e fez seu coração dar um salto, não de alegria, mas de alerta, como se tivesse encontrado algo que não deveria estar ali. Continuou cavando, sentindo a respiração acelerar, até puxar uma caixa pequena de madeira, velha, trancada com um cadeado enferrujado, pesada como se guardasse algo proibido, e a sensação que tomou conta dela foi tão forte que por um instante ela pensou em enterrar tudo de novo, fingir que não tinha visto. Mas a fome, o frio e a miséria falavam alto demais. Então ela pegou uma pedra e quebrou o cadeado, abrindo a caixa devagar, como se esperasse que algo vivo saltasse de dentro. Mas o que encontrou foram moedas de ouro, tantas que a luz fraca que entrava pelas frestas parecia incendiar o interior da caixa, fazendo o ar sumir dos pulmões dela, que levou a mão à boca para abafar um grito de espanto, sentindo o peso de cada moeda entre os dedos como se fosse uma vida inteira de possibilidades e, ao mesmo tempo, de perigos inimagináveis. Era ouro, muito ouro, mais do que ela jamais tinha visto, mais do que podia contar ou calcular, e por alguns segundos ficou ali paralisada, imaginando se aquilo era real ou delírio causado pelo cansaço e pelo frio. Mas o choro do bebê a trouxe de volta, lembrando-a de que o tempo não parava para que ela sonhasse. E então ela fechou a caixa às pressas, empurrou de volta para dentro do buraco, cobriu com terra e correu para o filho, colocando-o ao peito, sentindo o alívio e o terror se misturarem enquanto tentava organizar os próprios pensamentos, percebendo que aquela caixa era tanto uma bênção quanto uma maldição, porque se por um lado poderia garantir alimento, abrigo, dignidade, por outro lado poderia atrair olhos gananciosos, perguntas, violência e até morte. Passou a madrugada acordada, ouvindo o barulho da chuva diminuindo, pensando em como usar ou esconder o ouro, imaginando histórias de quem teria enterrado aquilo ali e por quê, percebendo que agora carregava não só um filho, mas também um segredo capaz de transformar seu destino para sempre, mas que exigiria cautela, inteligência e paciência. Quando o sol nasceu, trazendo uma luz pálida que iluminava o barraco miserável, ela decidiu que ficaria ali por enquanto, porque o lugar era isolado e discreto, e apesar de frágil, era o único abrigo que possuía. Então começou a reorganizar seus medos, traçar pequenos planos improvisados, entender que precisaria buscar mantimentos na vila, que teria de usar uma ou duas moedas com muito cuidado, inventando histórias, escondendo intenções, controlando cada gesto para não levantar suspeita, e assim iniciou uma rotina de sobrevivência em que cada passo tinha peso, cada palavra tinha risco,
Cada ida e vinda da vila exigia cálculo e sangue frio. E ao longo dos dias, enquanto comprava farinha, feijão, sal e pano para fraldas, percebia os olhares desconfiados, avaliadores, julgadores. Mas se mantinha firme, sustentada pela determinação de oferecer ao filho algo que jamais tivera: chance. As semanas avançaram, trazendo trabalhos pesados para melhorar o barraco, construir proteção contra a chuva, tapar frestas, improvisar ferramentas, cultivar uma pequena horta. E tudo isso era feito com o coração dividido entre medo e esperança, enquanto o bebê começava a ganhar cor, força, vida, e Maria Benedita se permitia, às vezes, sonhar com algum futuro onde não fosse perseguida pela crueldade dos Almeida ou pelo fantasma da violência que deformara sua história. Mas esses sonhos eram constantemente interrompidos pelo terror silencioso que a acompanhava, como no dia em que 3 homens armados apareceram na trilha, vasculharam o barraco e comentaram que alguém estava morando ali, fazendo com que ela se escondesse com o bebê no mato, tremendo dos pés à cabeça, temendo pela vida, pelo ouro, pelo filho, por tudo o que estava construindo, e nessa noite, sem conseguir dormir, decidiu dividir o ouro em 2 esconderijos subterrâneos, diminuindo o risco e aumentando a sensação de controle, ainda que mínima. E assim Maria Benedita atravessou semanas e meses, se equilibrando entre o trauma do passado, a luta do presente e a incerteza do futuro, descobrindo que, apesar da dor, ainda havia dentro dela uma força ancestral, um instinto feroz que a empurrava sempre adiante e, embora ainda não soubesse, esse instinto estava prestes a ser colocado à prova quando uma presença inesperada surgiria na porta do barraco. Alguém que mudaria completamente o rumo da história e abriria caminho para o que viria a seguir no próximo capítulo de sua jornada. Quando o sol já estava alto e o vento soprava mais quente entre as árvores tortas que cercavam o barraco, Maria Benedita percebeu que os dias seguintes não seriam apenas uma repetição da luta pela sobrevivência, porque havia algo no ar, uma espécie de prenúncio que não sabia explicar, como se a terra carregasse o peso de um acontecimento prestes a se revelar. E foi exatamente no instante em que voltava do rio, com Francisco amarrado às costas e um feixe de roupa molhada nos braços, que enxergou uma figura se aproximando pela trilha, caminhando devagar, apoiada num bordão, com a postura cansada de quem carregava anos de esforço e perdas, fazendo o coração dela se apertar em alerta e curiosidade ao mesmo tempo, porque visitas naquela região eram raras e quase nunca traziam boas notícias. Mas havia algo no jeito daquele homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar abatido, que não combinava com ameaças, e ela ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo o menino murmurar baixinho no pano que o prendia ao corpo dela, respirando fundo antes de avançar alguns passos, para entender quem era aquele estranho que parava diante do barraco, como alguém que encontrara um porto improvisado depois de uma longa jornada. O homem tirou o chapéu, mostrando respeito que ela não via fazia muito tempo. Pediu um gole de água, explicou que caminhava havia dias em busca de trabalho e que a perna doía desde a noite anterior, impossibilitando seguir viagem, e aquela humildade inesperada desarmou parte da desconfiança dela. Embora ainda mantivesse o instinto atento, porque a vida ensinara que bondade aparente podia ser máscara. Porém, ao observar os olhos cansados daquele viajante, tão diferentes daqueles que cruzaram seu caminho no passado, sentiu que havia sinceridade ali, algo parecido com gratidão pela pequena chance de descanso que ele nem sabia se ela lhe daria. Então abriu espaço na porta, ofereceu um pedaço de feijão reaquecido, água fervida e um pouco de silêncio. E enquanto o homem comia devagar, como quem respeita cada migalha, ela o observava, percebendo que ele não tinha porte de jagunço nem postura de homem mau, mas sim o corpo castigado pelo trabalho braçal e pela solidão, semelhante ao dela, como se de algum modo suas histórias tivessem sido escritas pelos mesmos dedos invisíveis que governavam os destinos dos esquecidos. Quando ele se apresentou dizendo o próprio nome com voz rouca, ela respondeu apenas com o primeiro nome dela, por costume de proteção,
mas notou que ele não insistiu em perguntá-lo de novo. Atitude que acalmou parte do medo que ainda habitava seu peito. E quando o viu tentar levantar-se para seguir caminho, contou para ele que o joelho não estava firme o bastante, que a trilha era longa e perigosa, que a noite chegaria logo e que insistir em ir embora poderia custar-lhe a vida. Então ofereceu o chão de barro como abrigo por algumas horas, talvez um dia, talvez 2, enquanto recuperasse forças. E a gratidão estampada no olhar dele quebrou uma camada dura dentro dela, aquela camada criada pelos insultos e pela violência, algo que ela nem sabia que ainda podia se desfazer. Ao longo das horas seguintes, o homem adormeceu encostado na parede, enquanto Maria Benedita preparava Francisco, ajeitava o pequeno borralho para afastar mosquitos e tentava entender por que não sentia medo daquele estranho do mesmo jeito que sentia de qualquer outro homem. Mas quanto mais o observava, mais percebia que havia nele uma espécie de cansaço manso, a marca de quem já perdera quase tudo e não tinha força para fazer mal a ninguém. E talvez fosse justamente esse vazio dentro dele que a fez baixar a guarda aos poucos. Porque ambos eram pessoas quebradas, tentando sobreviver num mundo que não oferecia suavidade a ninguém. Na manhã seguinte, quando ele tentou se erguer e não conseguiu sustentar o peso no joelho, ela tomou a decisão de deixá-lo ficar até melhorar, acreditando que, se um dia precisasse, alguém talvez tivesse compaixão dela também, ainda que isso fosse apenas sonho. Nos dias que vieram, ele passou a ajudar como podia, cortando galhos sentado, observando Francisco enquanto ela buscava água, consertando pequenas coisas do barraco, fazendo por iniciativa própria aquilo que a idade e as dores ainda permitiam. E dentro dessa rotina silenciosa, os três começaram a formar um ritmo inesperado, quase familiar, quase suave, como se o tempo estivesse mostrando que, mesmo nos caminhos mais distantes, vidas podiam se encontrar por motivos que só o destino compreendia, e Maria Benedita, que vivera tanto tempo entre desconfiança e rigidez, começou a sentir que aquele homem não era ameaça, mas alguém que o mundo tinha machucado tanto quanto a tinha machucado. E, talvez por isso, ele compreendia seus silêncios, os olhares rápidos, a forma como protegia o filho com ferocidade instintiva. Com o passar das semanas, conversas curtas se transformaram em partilhas longas quando o fogo ardia baixo durante a noite e ela descobriu que ele também tinha enterrado sonhos, também tinha visto a morte de perto, também tinha sido arrancado de lugares que um dia chamou de lar. E essas revelações criaram entre eles uma ponte invisível que não dependia de romance ou desejo, mas de reconhecimento, de uma espécie de irmandade entre sobreviventes. Ainda assim, Maria Benedita escondia o segredo do ouro, não por falta de confiança, mas por medo de que a revelação alterasse aquela paz frágil que estava florescendo entre eles, e por saber que o mundo não perdoava quem tinha riqueza sem explicação. Então guardava o peso desse mistério dentro de si como um segundo coração batendo sob a terra. Numa noite em que a lua mal conseguia atravessar as frestas das paredes, ele fez uma pergunta suave, porém profunda, sobre o passado dela, perguntando por que uma mulher tão calejada vivia sozinha com um bebê naquele lugar desamparado. E a pergunta, embora sensível, atingiu pontos internos que ela mantinha enterrados, trazendo lágrimas silenciosas que fizeram o homem se aproximar não para pressioná-la, mas para oferecer presença. E foi assim que ela finalmente contou parte da verdade. Não os detalhes mais escuros, mas a essência da dor que a trouxera ali. E ele ouviu sem julgar, apenas aceitando. Respirando junto, segurando a dor dela como se segurasse vidro quente com as mãos, mostrando o respeito que ela há muito tempo não experimentava. A partir dessa noite, houve algo diferente entre eles. Não amor, mas uma espécie de aliança não dita. Um entendimento profundo que atravessava a escuridão dos dois, e conforme o joelho dele melhorava, em vez de ir embora, permaneceu, ajudando na horta, protegendo o barraco de ventos fortes, construindo coisas úteis com pedaços de madeira encontrados no mato, até que o lugar começou a parecer lar pela primeira vez desde a tempestade.
E quando ele finalmente pediu que ela aceitasse ser sua companheira, não por paixão arrebatadora, mas por parceria, estabilidade, cuidado e futuro para Francisco, Maria Benedita sentiu uma emoção tão inesperada que mal conseguiu respirar, porque ninguém jamais tinha oferecido a ela algo que não fosse abuso ou obrigação. E naquele pedido havia um tipo de amor silencioso que não se curva ao tempo nem à beleza, mas nasce da coragem de permanecer. Depois disso, passaram a viver como família, ainda que os papéis não estivessem definidos, ainda que o medo continuasse rondando o coração dela, que esperava, a qualquer momento, que o homem revelasse traços de violência escondida. Mas isso nunca aconteceu. E dia após dia, ele demonstrava paciência, humildade, força discreta e, principalmente, respeito por ela e pelo menino, ao ponto de Francisco começar a vê-lo como figura paterna, agarrando sua barba, sorrindo quando ele chegava da trilha com lenha, aproximando-se dele como quem reconhece proteção verdadeira. E foi nessa fase, quando a convivência estava sólida e a confiança estava quase completa, que Maria Benedita, tomada por coragem que não sabia possuir, revelou o segredo do ouro enterrado, mostrando a caixa que transformara sua vida e o terror que carregava desde o dia da tempestade, e esperou que ele mudasse, que a ambição nascesse nos olhos dele, que a ganância destruísse tudo que tinham construído. Mas ao invés disso viu serenidade, prudência e reflexão, porque em vez de se deslumbrar com a riqueza, ele se preocupou com a segurança dos três, afirmando que usariam aquele recurso com cautela, inteligência e lentidão, para que ninguém associasse a origem misteriosa da fortuna ao nome deles. Essa resposta fortaleceu ainda mais o vínculo, uniu seus destinos de modo definitivo, e juntos começaram a planejar um futuro que parecia inalcançável meses antes, vendendo moedas escondidas, adquirindo ferramentas, animais e melhorias para o barraco, movendo-se como conspiradores silenciosos da própria liberdade. E foi nesse período de construção diária que a vida deles tomou forma de verdade, criando laços que nenhum deles imaginou que poderiam surgir em terreno tão improvável, preparando o caminho para a próxima fase, aquela que transformaria todos os sacrifícios em algo muito maior do que sobrevivência, dando início a uma história que elevaria 3 vidas ao patamar de algo que nem o tempo teria força para apagar. Depois que começaram a usar o ouro com inteligência, sem chamar atenção, a vida de Maria Benedita, de Francisco e daquele homem que o menino aprendera a chamar de pai, foi tomando forma de coisa sólida, como se cada pequena decisão colocasse mais um tijolo invisível na casa de futuro que construíam juntos, e o barraco miserável, que um dia fora abrigo de emergência em noite de tempestade, aos poucos se transformou em ponto de partida, não mais em fim de linha. Fortunato vendia 2 ou 3 moedas por vez em cidades afastadas, sempre com história diferente. Às vezes dizendo que recebera pagamento antigo de patrão, às vezes inventando parente que morrera sem filhos, e voltava com dinheiro suficiente para dar mais um passo. Uma ferramenta nova, uma peça de roupa melhor, um animal a mais no pequeno pasto improvisado, e enquanto isso, Maria Benedita seguia firme, cuidando da horta, do fogo, da arrumação do lugar e, principalmente, de Francisco, que crescia rápido, olhos atentos, mãos curiosas, sempre querendo imitar tudo que via o pai fazer, ao mesmo tempo em que a mãe o ensinava a respeitar os outros, a agradecer antes de comer, a falar a verdade sempre que possível, sabendo que o principal segredo que escondiam debaixo da terra era peso que uma criança não precisava carregar tão cedo. Com o passar dos anos, o corpo de Fortunato foi se acostumando ao trabalho administrado, sem exageros, e o joelho doído parecia aceitar melhor cada manhã em que ele se levantava com alguma meta simples na cabeça, seja consertar cerca, limpar o curral, melhorar o telhado, e enquanto esse homem encontrava sentido tardio em cuidar de algo que finalmente era dele também, Maria Benedita ia descobrindo que, mesmo depois de tudo que sofrera, ainda era capaz de confiar, de depender de alguém sem se sentir fraca, de dividir o peso dos dias sem perder a própria identidade.
Não havia grandes gestos românticos entre eles. Não havia juras exageradas, mas havia um tipo de amor firme que se manifestava em coisas discretas, como o modo como ele ajeitava o banco para ela sentar mais confortável, como ela deixava a parte melhor da comida no prato dele, como os dois olhavam para o menino correndo pelo quintal com um misto de orgulho e alívio, por saber que, apesar das sombras do passado, a vida tinha encontrado um jeito de florescer num pedaço improvável de terra. O tempo foi passando e, em 1903, quando Francisco já era menino esperto de olhar vivo, o plano que parecia distante finalmente ganhou forma concreta. Depois de anos dos dois se esforçando para não chamar atenção, somando economias do trabalho honesto de Fortunato com o uso discreto das moedas enterradas, surgiu a oportunidade de comprar uma propriedade de verdade, não mais uma palhoça deteriorada numa beira de trilha, mas terra com casa de pedra, pasto formado, água passando, no meio, algo sólido, que podia ser registrado em cartório. Algo que dizia para o mundo que eles não eram mais apenas sobreviventes escondidos, mas donos de um pedaço de chão que podiam chamar de seu. Quando foram até a vila para conversar com o antigo proprietário, o homem os recebeu com certo estranhamento, avaliando a roupa simples, as mãos calejadas, o menino agarrado na barra da saia da mãe, e custou acreditar que aquele casal tivesse dinheiro suficiente para pagar valor tão alto. Mas Fortunato foi firme, tirou devagar o maço de notas e moedas que aquele ouro transformado em papel representava. Contou com calma diante do escrivão, ouviu as cláusulas, assinou com letra tremida, mas decidida, e ao sair do cartório, sentiu que a vida inteira tinha girado até aquele momento em que finalmente escrevia o próprio sobrenome numa folha que o reconhecia como proprietário e pai. No dia em que entraram pela primeira vez na nova casa, Maria Benedita respirou fundo como se os pulmões estivessem experimentando outro tipo de ar. Caminhou pelos cômodos tocando as paredes como quem conferia se eram reais, olhou pela janela e viu o campo se abrir num verde largo, com espaço para plantar, criar, construir, e as pernas quase fraquejaram, não de cansaço, mas de emoção, lembrando da noite em que fora jogada na chuva com Francisco recém-nascido, lembrando do barraco com o telhado furado, da caixa escondida na terra, e agora estava ali, de pé em chão firme, com um homem ao lado que escolhera ficar com ela, com um menino sorrindo alto, correndo entre os móveis simples como se aquele lugar sempre tivesse sido prometido para eles. A rotina na fazenda começou dura, porque terra grande não se governa apenas com esperança. E Fortunato, mesmo com idade avançada, levantava antes do sol para cuidar de gado, limpar coxo, ajeitar cerca, plantar mandioca, milho, feijão, enquanto Maria Benedita assumia a cozinha, o quintal, as galinhas, a horta maior, a lavagem de roupa e a educação de Francisco, que desde pequeno aprendeu a dividir o dia entre o estudo improvisado com a mãe, que lhe ensinava a juntar letras e contar números, e o trabalho leve com o pai, carregando balde pequeno, conduzindo bezerros mansos, observando com atenção cada gesto do homem que ele respeitava mais do que qualquer outra figura no mundo. O ouro continuava guardado, agora enterrado em lugar ainda mais secreto, no celeiro, longe de olhos curiosos, e era usado aos poucos para expandir a criação, comprar mais cabeças de gado, adquirir ferramentas melhores, jamais em ostentação, jamais em luxo, porque tanto Maria Benedita quanto Fortunato sabiam que, quanto mais chamassem a atenção, maior seria o risco de perguntas surgirem, e perguntas demais eram perigosas para a gente que carregava história que precisava permanecer em silêncio. Os anos passaram correndo, e Francisco se tornou rapaz. Robusto, forte, com a calma do pai e a determinação da mãe, assumindo aos poucos tarefas mais pesadas, tocando boiada, negociando pequenos lotes de milho e mandioca na vila, descobrindo que era bom com números, que conseguia perceber quando alguém tentava enganá-lo e, ao mesmo tempo, que seu maior orgulho não estava em mostrar esperteza, mas em retornar para casa no fim do dia e ver o sorriso cansado, porém tranquilo, de Maria Benedita e Fortunato sentados na varanda, simples,
observando o pôr do sol com a paz de quem finalmente tinha conseguido fincar raiz em solo que antes parecia recusá-los. Os vizinhos começaram a respeitar aquela família que surgira quase do nada, porque, apesar de não terem origem conhecida, trabalhavam direito, pagavam em dia, tratavam os peões com dignidade, ofereciam comida farta, nunca negavam ajuda quando algum vizinho precisava de emprestado, seja ferramenta, seja empréstimo pequeno, seja apenas ouvido para desabafar. Assim, o nome Ribeiro, que um dia fora apenas um sobrenome escrito por necessidade num registro frio, passou a carregar peso de reputação limpa, de gente confiável, e isso para Maria Benedita valia tanto quanto qualquer moeda enterrada, porque ela sabia o que era ter o nome arrastado na lama. Sabia o que significava ser apontada como culpada por algo que nunca escolhera. Sabia que, para uma mulher pobre, dignidade era riqueza difícil de conquistar e fácil de perder. O tempo seguiu seu curso, trazendo junto com ele as marcas inevitáveis da velhice, e um dia, muitos anos depois de terem deixado o barraco para trás, o corpo de Fortunato enfim pediu descanso completo. As mãos que tanto trabalharam tremiam mais. O joelho que nunca fora bom, mal sustentava seus passos. O peito doía às vezes como se o tempo tivesse acumulado peso demais lá dentro. E foi numa dessas manhãs suaves, em que o céu parecia ter decidido não causar nenhum sobressalto, que ele sentiu, com uma clareza silenciosa, que o fim estava próximo, deitado na cama simples que dividira com Maria Benedita por décadas, ouvindo os sons da fazenda lá fora, o mugido distante do gado, o riso dos netos correndo no terreiro, a voz do já homem Francisco organizando as tarefas do dia com segurança que enchia o pai de orgulho. Chamou Maria Benedita para sentar ao lado. Segurou a mão dela com a mesma delicadeza com que segurara nos dias em que ela chorava escondido. Pediu para ver o filho, que se aproximou com lágrimas contidas e falou pouco, porque nunca fora homem de muitas palavras, mas o pouco que disse bastou para ficar gravado na memória dos dois. Agradeceu por ter sido recebido naquele barraco antigo quando não tinha mais nada. Agradeceu pela chance de ser chamado de pai por um menino que não era seu de sangue. Agradeceu por ter construído, junto com ela, um tipo de vida que nunca imaginara alcançar. E pediu apenas uma coisa antes de partir: que continuassem cuidando uns dos outros, que o trabalho honesto não fosse abandonado, que a fazenda nunca fosse ferramenta para pisar em ninguém, mas abrigo, alicerce e ponto de partida para quem carregasse o sobrenome deles. Depois disso, fechou os olhos, respirou fundo e se despediu do mundo de forma tranquila, como se estivesse apenas cansado ao fim de mais um dia de lida. E o silêncio que tomou conta do quarto foi doído, mas também de paz, porque pela primeira vez a morte não chegou em forma de tragédia violenta, e sim como descanso merecido de alguém que havia finalmente encontrado seu lugar. O velório foi simples, mas cheio de gente, vizinhos, pequenos comerciantes da vila, trabalhadores que tinham passado pela fazenda ao longo dos anos, todos para se despedir daquele homem que não levantava a voz à toa, que nunca deixara ninguém sem pagamento, que oferecia café forte e palavra justa para quem passasse pelo terreiro pedindo oportunidade. Maria Benedita permaneceu o tempo todo em pé, ao lado do caixão, com o rosto marcado por rugas que contavam histórias que ninguém ali imaginava, mas com postura firmemente erguida, segurando o braço de Francisco, que agora era o chefe da casa, e no meio da tristeza, sentia uma gratidão silenciosa por ter caminhado tantos anos ao lado de alguém que não a julgou, não a usou, não a tratou como objeto descartável, mas como igual, como parceira, e isso para ela valia como 1000 fortunas enterradas. Depois que o tempo avançou ainda mais, os netos cresceram correndo entre galinhas e bois, a fazenda prosperou de forma constante, sem exageros, e o ouro foi sendo utilizado com ainda mais cuidado, sempre com a intenção de consolidar aquilo que já possuíam, nunca para exibir, e Maria Benedita envelheceu testemunhando consequências de escolhas que havia feito ainda jovem, na noite em que decidiu não sucumbir na chuva, na madrugada em que escolheu proteger o filho com o próprio corpo,
no momento em que resolveu confiar no homem cansado que bateu à sua porta pedindo um prato de comida. Quando o corpo dela também começou a fraquejar, já em idade avançada, deitada na mesma cama onde Fortunato partira, cercada pelo filho maduro, pela nora atenciosa e pelos netos que disputavam espaço para segurar sua mão gasta, compreendeu que, apesar de todas as dores, tinha vencido a vida de um jeito que a jovem de 42 anos, encharcada naquela estrada, jamais teria acreditado ser possível, e suas últimas palavras foram simples, mas carregadas de tudo aquilo que aprendera apanhando do mundo e se levantando da lama. Pediu que nunca deixassem de apoiar um ao outro, que não permitissem que orgulho separasse o que tanto sacrifício unira, que se lembrassem de que o verdadeiro tesouro não estava nas moedas que um dia encontrara escondidas num buraco de terra, mas no fato de terem transformado rejeição em lar, injustiça em trabalho digno, abandono em família. Depois que partiu, Francisco, já homem grisalho, continuou tratando o segredo do ouro com respeito. E quando, muitos anos mais tarde, contava histórias para filhos e netos nas noites de chuva, sentado na varanda, falava da mãe como se ela fosse personagem de lenda antiga, descrevendo a mulher que um dia foi expulsa debaixo de tempestade com uma criança no colo, que encontrou abrigo num barraco quase caindo, que cruzou o caminho de um homem cansado e, junto com ele, ergueu do nada uma fazenda respeitada, mas sem nunca mencionar cofres enterrados nem violências sofridas, porque sabia que certos detalhes pesavam demais para serem passados adiante. As crianças ouviam com olhos brilhando, imaginando a avó avançando pela lama como heroína, enxergando naquela trajetória prova viva de que o mundo pode ser cruel, mas a vontade de continuar caminhando pode ser ainda mais teimosa, e ali, naquele círculo de gente que carregava sangue, sobrenome e valores de Maria Benedita, sua história continuava viva, não como conto de ouro, encontrado, e sim como testemunho de resistência, de coragem, de amor construído não em cima de ilusões, mas em cima de escolhas diárias de levantar, tentar de novo e proteger quem se ama. E é essa mesma força que agora chega até você, que ouviu cada detalhe dessa trajetória e talvez esteja atravessando sua própria noite de chuva. Se a vida também já tentou te dizer que você não vale nada, lembra de Maria Benedita caminhando com a cabeça baixa, mas o coração firme. Lembra que às vezes o que muda tudo não é um milagre gigantesco caindo do céu, mas a decisão de dar mais um passo, de acolher alguém que aparece cansado à sua porta, de não desistir quando tudo manda parar. Se essa história mexeu com o seu peito, se de algum jeito você se enxergou em alguma parte dessa jornada, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando de esperança e comentar aqui embaixo se você acredita que, assim como aconteceu com Maria Benedita, Deus, o destino ou a própria vida pode esconder tesouros em lugares que a gente menos espera, até mesmo debaixo da lama de um dia que parecia ser o pior da nossa história.